eu me chamo Nathalie e eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do nosso trabalho, que são correntes CC em circuitos de série e paralelo com mini lâmpadas. Então, para a gente conseguir realizar esse protótipo e um bom trabalho, a gente teve que fazer uma pesquisa inicial. E para isso, alguns conceitos foram verificados, como, por exemplo, o que é corrente CC? A corrente CC nada mais é do que uma corrente que tem um valor constante, ou seja, a direção que os seus elétrons acabam seguindo é sempre a mesma, é uma única direção. Por isso, ela mantém um valor constante e acaba sendo uma corrente contínua. Assim, a gente pode encontrá-las em baterias de carros, em pilhas alcalinas, até mesmo na energia solar, né, onde a energia do Sol é convertida em energia contínua. Outro termo também que a gente pesquisou foi a tensão. A tensão nada mais é do que a força que empurra os elétrons durante um condutor e assim acaba gerando a corrente. Então, não é possível a gente ter corrente sem tensão, mas é possível a gente ter tensão sem corrente. Outro conceito também que a gente pesquisou são as diferenças entre o circuito paralelo e o circuito série. O circuito série, todos os componentes deles são ligados sequencialmente, ou seja, todos juntos. Por isso, a corrente ela só tem um caminho para percorrer. Assim, a corrente ela é igual em todos os componentes. O que muda é a tensão, que é dividida entre elas. Já o circuito em paralelo é o oposto. Os componentes são ligados no mesmo polo positivo e negativo, individualmente, e assim ela pode percorrer vários caminhos diferentes da corrente. Então, ela pode passar por cada lâmpada, cada componente do circuito, e assim, se a gente queimar alguma lâmpada do circuito, por exemplo, as outras lâmpadas continuarão funcionando, porque ela recebe a tensão igualmente. O que acontece é que aquela parte do circuito é cortada e retirada, mas ela independe do restante do circuito. Já no série isso não acontece. Como elas estão de forma sequenciais, se uma lâmpada queimar, todas as outras vão parar de funcionar, mesmo que estejam boas, porque a corrente é interrompida. Meu nome é Vinícius, o nosso trabalho é sobre o circuito de corrente contínua em série e em paralelo. Aqui no nosso projeto a gente mostra a diferença, o que acontece quando a gente tem uma ligação em série e outra em paralelo. Aqui eu vou fazer a ligação do circuito em série. Reparem na intensidade luminosa de cada lâmpada, ela está bem fraquinha. Agora vamos ver em paralelo. Olha a diferença. São as mesmas lâmpadas. Se eu pegar a lâmpada do circuito em série e colocar no circuito em paralelo, vejo que mudou a intensidade da lâmpada. Isso é uma característica do circuito paralelo que a gente vai explicar mais tarde. Se eu ligar agora o circuito em série, repare que ele não funciona. Também é uma característica do circuito em série. A gente não pode abrir nenhuma parte dele. Vou colocar a lâmpada de volta, o circuito voltou a funcionar. Agora, nas próximas etapas, a gente vai explicar toda a teoria por trás desse tipo de funcionamento aqui. Olá, meu nome é Fernando e eu vou explicar um pouquinho mais sobre a questão da diferença entre o circuito paralelo e o circuito em série. Aqui na nossa bancada, então, a gente tem os dois lados, o circuito em série e o circuito paralelo. A diferença básica é que a gente vai alimentar o polo positivo, uma das lâmpadas, e a gente vai entreligando uma a outra. Em vez de ligar no negativo, a gente vai ligar na outra lâmpada. E assim a gente vai ligando uma na outra até chegar à última lâmpada, que a gente vai alimentar ela no negativo. E aqui a gente tem uma chave que faz a ligação. Tanto que se a gente tirar uma das lâmpadas, a gente vai estar interrompendo esse circuito e acaba que ela não liga nenhuma das lâmpadas. Ela só vai ligar quando tiver todas funcionando. Caso uma queima também, caso uma esteja uma queimada, ela também não vai acender. Já no circuito paralelo, a gente vai fazer uma ligação independente para cada lâmpada. Pode ver que se tu apaga se tu tira uma, a outra continua acesa. Então ela é independente uma da outra, ela não depende uma da outra. Então, nesse caso, a gente vai sempre ligar um polo positivo numa das lâmpadas e o polo positivo também na mesma lâmpada. E aqui é a mesma coisa, a gente vai trazer um polo negativo para essa lâmpada
e um polo positivo para essa lâmpada aqui, sendo um circuito único para cada uma, né? E daí vocês vão ver que uma não depende da outra para ligar, né? Ela vai estar sempre em funcionamento independente da onde tu bote, ou se uma lâmpada queime ou fique boa, ela vai sempre funcionar. E já como foi explicado, o circuito em série não, ela depende de todas estarem funcionando em conjunto para poder fazer a ligação.